Bem, primeiro quero cumprimentar o Emanuel aqui, que tem respondido às muitas questões que podem nos ajudar muito com relação a essa CPI. Eu perguntaria a Vossa Senhoria disse que não vendeu testes para o órgão público, só para privado. Mas qual era o teste que Vossa Senhoria vendia? Qual é a marca do teste? Eu não me recordo agora. Sim, mas eu Se posso... conseguir... Sim, não, eu posso visualizar, sem nenhum problema. Medteste seria ele? Não. Seria um teste? Não. Livison? Não. Nenhum desses dois? Nenhum desses dois. Bem, como Vossa Senhoria já disse aqui, Vossa Senhoria não vendeu testes para o Distrito Federal. Não vendeu. Não vendi. Vendeu apenas outros produtos. Máscara, por exemplo. Somente máscara. Nós tivemos um contrato com máscara. Presidente, eu faço parte, desde o primeiro dia da comissão mista e depois da comissão do Senado do Covid. Praticamente reuniões toda semana. E aprovamos uma legislação bastante flexível durante essa pandemia, porque eu acho que todos nós ficamos sensibilizados, evidentemente, que num período de pandemia, as pessoas morrendo, nós teríamos dificuldade, lá na ponta, de executar realmente as licitações pela 8666, na maioria dos estados. Então, houve aprovação flexibilizando. Mas eu, particularmente, jamais imaginaria que houvesse tanto desvio de recurso com as pessoas morrendo. Então, de fato, é uma situação grave, E naquela hora, naquele momento do início, a gente buscava todas as soluções. Eu acho que todos os senadores, deputados, buscavam, dentro das suas possibilidades, resolver a questão da sua cidade. Mas o que está sendo... A empresa de Vossa Senhoria está sendo acusada aqui no DF, não é com relação à venda de nada. A acusação é de ter participado de dispensa de licitação, dando cobertura a outras empresas. E, pelo que eu entendi no depoimento de Vossa Senhoria, em algum momento eu vi que Vossa Senhoria disse que talvez alguém tivesse usado o nome da empresa de Vossa Senhoria. É isso? Pode explicar melhor isso? Como se deu aqui no DF? Eu não disse isso e eu mantenho meu direito de ficar em silêncio. Não, o direito eu não tenho nenhum, eu só quero... Sim. Porque eu entendi isso numa resposta que alguém pode ter usado, ter falsificado alguma coisa. Eu não falei isso. Então, Vossa Excelência, com todo respeito, admite, hein? Há uma nota que fala, a nota que foi emitida pela Bélgica. Sim. Eu tenho aqui a nota que a empresa de Vossa Senhoria colocou. Mas eu pergunto, mesmo com relação às máscaras, que é outro processo, então talvez aí Vossa Senhoria possa responder melhor. O que a gente percebe em todos esses processos é que havia um acesso de informações privilegiadas. As empresas obtinham informações privilegiadas dos servidores que cuidavam das compras. Vossa Senhoria já teve alguma informação privilegiada nesses processos de venda? Em nenhum momento. Vossa Senhoria conhece Érica Mesquita Teixeira? Não. Érica é ex-gerente de aquisição especiais da Secretaria de Estado aqui do DF. Não conheço. Tem certeza? Tenho. Não é melhor dizer que tem dúvida ou não? Não, eu não conheço. Não conhece. É porque num telefonema de Vossa Excelência falou com a Érica. Talvez não esteja lembrado, mas existe conversas com relação a essa questão da manipulação das propostas, Por exemplo, nós tivemos no processo de licitação 4 empresas aqui: a Belchor, Brasil Laudos, Matias Machado, WS do Prado. Para que Vossa Senhoria tenha ideia, as empresas eram praticamente idênticas às propostas. Se pegar, por exemplo, a empresa Brasil Laudos e Matias Machado, até a conta do banco eles botaram a mesma, presidente. Só para ter uma ideia como é que eram feitas as propostas aqui de cobertura. E há, sim, nessa proposta aqui no DF, a empresa de Vossa Senhoria fez cobertura, pelo menos, se Vossa
senhoria está dizendo que não houve falsificação, que não houve isso, então significa que houve sim a cobertura disso. Vossa Senhoria, em algum momento, lembra de alguma conversa? Vossa Senhoria conhece Eduardo Pojo? Não. Não? Conhece Pojo? Então, acho que eu estou falando com o Emanuel, que não é Vossa Excelência, porque participou dessas conversas. Inclusive, o senhor Eduardo Pojo, num telefonema Vossa Excelência, Vossa Senhoria, diz assim, para ter cuidado na hora de escrever, olha a mentira, Emanuel diz que não tem contato com as empresas que prestam esse serviço. Acho que alguém pediu para Vossa Senhoria para buscar mais coberturas, e Vossa Senhoria teria dito que não conhece as empresas que prestam esse tipo de serviço. E aí, Pojo, então, diz assim, coloca a entrega com o PB, que é projeto básico, mas não tem para entregar em 24 horas, porque era o prazo do edital. E aí, Vossa Senhoria conhece Johan? Johan também não conhece? Mantenho o direito de ficar em silêncio. Não, o senhor disse que não conhece, então também... Bem, está ótimo. Mas é só para refletir um pouco, para Vossa Senhoria, às vezes, lembrar e poder ajudar a gente. Eduardo Pojo diz assim, e o pombo correio? Emanuel complementa, o principal. Eduardo Pojo diz assim, kkkk. As pessoas morrendo e as pessoas brincando com relação a isso. Isso tudo com relação à licitação desse processo da vacina, do teste, tá? Vossa Senhoria nunca falou sobre, nunca ouviu falar sobre essa questão de pombo-correio, não? O que é pombo-correio? Eu mantenho meu direito de ficar em silêncio. Só para as pessoas acompanharem, né? Sobre esse pombo-correio, interessante observar, não é, que em 12 de abril de 2020, Vossa Senhoria, para lembrar, diz assim, Emanuel afirma que pediu para a Érica, por isso que eu estou perguntando se conhecia a Érica, dizendo que não, mandar para todos os contatos para os quais já haviam enviado o edital de credenciamento de UTI e completa. Vossa Senhoria diz assim, achei o pombo-correio bem pouco eficiente nesses processos. O Johan, que Vossa Senhoria diz que manteve calado, mas que deve conhecer, diz assim, vamos ver quem aparece, eu acho que só vamos receber uma proposta. Então, o que aconteceu aqui no Distrito Federal é uma coisa assim bárbara, não é? Só para lembrar a Vossa Senhoria tomar conhecimento, por isso que eu perguntei qual era o teste que Vossa Senhoria vendia. Vossa Senhoria conhece, já que é especialista nesse assunto, conhece esses dois testes, já viu falar nesses dois testes? Med-teste e Livison? Eu mantenho meu direito de ficar em silêncio. Não, conheceu o teste, isso aí, né, como técnico. Outro teste qualquer, conhece algum teste de Covid? Sim, mas não Qual vou me teste que Vossa Senhoria conhece? de marcas aqui. Hein? Eu não vou me recordar de marcas. Não conhece marca nenhuma. Vossa Senhoria que vendeu marca, inclusive para o setor privado, disse aqui, não sabe qual é a marca. Uma marca muito qual é boa, o representante da marca? Uma marca muito boa que a gente trabalha é a UAMA, que é uma marca brasileira. Ah, lembrou. Como chama? UAMA. UAMA. Chegou a vender aqui no Brasil essa marca? Não? Sim, eu compro elas. Vossa Senhoria tomou conhecimento, já que é da área, que no mundo todo as pessoas estavam recolhendo essa marca Livison. Já teve notícia disso? Que outros países estavam recolhendo? Não tive essa Argentina, notícia. Dinamarca, Índia, China. Não Porque tive exatamente esse teste não valia nada. Por isso que a operação chama falso negativo. E o que a gente fica triste, não é? É exatamente isso, presidente. Para vocês terem ideia, o que fez um pregão, comprou a R$18. Não, é média teste, R$18. O GDF comprou da Precisa a R$ 139,90 e tinha uma outra empresa que tinha apresentado uma proposta de 74, quer dizer, quase a metade. E o mais grave, na hora de entregar, não entregaram o teste, entregaram o Livison. Todo mundo vendo isso. A Argentina fez não sei quantos mil testes, deu tudo negativo. As pessoas aqui no DF foram fazer os seus testes, todo mundo saiu de lá negativo.
e foi para casa. E aí, quando retorna, né, aí de repente, muitos, evidentemente, devem ter morrido, né, e com a expectativa que estava negativo. Por isso é que a operação chama falso negativo, porque esse teste Livison era totalmente ineficiente e estava sendo recolhido no mundo todo. Então, quando Vossa Senhoria diz que vai se manter calado, ou diz que não conhece, né, é exatamente o que a gente assiste aqui, porque tudo que Vossa Senhoria conhecia e havia interesse em divulgar, Vossa Senhoria falou. Então, quando fala exatamente naquilo que a gente está buscando, para exatamente saber por que as pessoas morreram, e aqui no DF foram, agora chegando a 10 mil mortos, né? Grande parte dessas pessoas que morreram poderiam ter sido salvas se tivesse realmente um teste decente, porque aqui no DF era para ser referência nacional até internacional, com a estrutura que nós temos, né? Mas aqui só se faz corrupção. Inclusive agora, a operação que teve agora semana passada, do Instituto, esse Instituto, que eu espero que possa ser esclarecido aqui na quinta-feira ou na terça-feira, né? Talvez na terça-feira, o senhor Francisco, né? Quantos milhões foram desviados, né, com relação a essas questões de compra de medicamento superfaturado, com cobertura de empresas. Vossa Senhoria só conhece essas empresas que entraram na licitação, por exemplo? Vossa Senhoria conhece a Matias? Conhece a empresa, ou o dono da empresa? Eu mantenho meu direito de ficar em silêncio. Ok. Eu entendo que conhece, mas tudo bem. A Brasil Laudos também? Conhece ou não? Só para dizer que conhece ou não. Mantenho meu direito de ficar em silêncio. Tá bom. E WS do Prado, importação e exportação? Eu mantenho meu direito de ficar em silêncio. Então é só para ficar claro de que essas empresas, inclusive a empresa de Vossa Senhoria, participou de coberturas de licitações direcionadas, superfaturadas e já comprovada pelo Tribunal de Contas da União, que eu tive aprovado um requerimento da Comissão do Congresso Nacional. Então, o que a gente percebe que é um padrão de propostas fictícias para dar cobertura. Eu não vou perguntar, mas Vossa Senhoria vai dizer que não sabe, mas eu queria saber dessas 4 empresas, inclusive a de Vossa Senhoria, quando apresentam uma proposta só para cobertura, o que acontece? Que tipo de... Eles depois fazem uma cobertura de outro produto em outro estado ou na área federal? Como é que é esse entendimento entre essas empresas que se apresenta apenas para fazer cobertura? Porque, neste caso aqui, a cobertura de preços estava 10 vezes mais. Inclusive, as propostas que foram apresentadas aqui, você tinha proposta de 159, 160, diferença de R$1, né? 161, 184, 186, 187, essas eram as propostas. E uma que era para ter sido vencedora, que foi 73, essa foi desclassificada e ganhou de 139,90. Então, o que a gente percebe claramente é que as empresas, e das quais, inclusive, a de Vossa Senhoria, utiliza desse artifício de colaborar em determinadas licitações apenas para fazer cobertura, para que haja superfaturamento e que haja desvio de recurso público. É o que eu posso aqui concluir, né, porque era a grande oportunidade que Vossa Senhoria teria para esclarecer de fato o que é o modus operandi da empresa de Vossa Excelência, a Belcha Farmacêutica. O que eu percebo, então, pelas respostas, é que Vossa Senhoria confirma de que a empresa deu cobertura a esses grandes desvios de recursos aqui no Distrito Federal e no Brasil, que o modus operandi do DF, senhor presidente, é praticamente o mesmo que acontece no Ministério da Saúde, né? Então, eram essas considerações, presidente. Obrigado aí obrigada, senadora Simone. Vossa Excelência só me poupou o tempo, senador Isalci, porque a operação falso negativo, eu já vi que ele não responde nada, então eu já vou riscar aqui das minhas inquirições.